Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares emitiu nota com críticas ao programa substituto do Mais Médicos, anunciado pelo governo Bolsonaro. Rebatizado de Médicos pelo Brasil, o projeto foi considerado contraditório por membros da classe médica, como o Dr. Tiago Henrique, que é mestre em saúde pública, está aqui no seu jornal hoje. Dr. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu jornal. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo mais uma vez. E quais são os pontos aí divergentes entre o modelo antigo e o modelo atual do programa Mais Médicos, rebatizado de Médicos pelo Brasil? Na verdade, o programa Médicos pelo Brasil, a gente poderia dizer que o que ele traz de bom, o que ele traz de avanços, na verdade, são questões que ele ficou refém do sucesso do Mais Médicos perante a sociedade nos últimos anos. Veja que antes do Mais Médicos, a gente nunca teve um programa de tal dimensão que conseguisse levar médico para encher médicos em todos os distritos sanitários especiais indígenas, levar médicos para comunidades ribeirinhas, que você passava 2, 3 dias de barco para chegar no interior do Amazonas, médicos para os rincões do Nordeste, médicos principalmente também para as periferias urbanas, dos grandes centros urbanos. O Mais Médicos, ele logrou levar médicos para todas essas regiões. E o governo, ele não poderia atender os interesses de uma parcela na categoria médica, que era que são os interesses de ter uma carreira médica, que se pretendia ter uma carreira médica de Estado, como se fosse um quarto cargo federal, como juiz, promotor médico, né, com concurso público e tudo mais. O governo não poderia conseguir lograr fazer um programa como esse sem atender o que o Mais Médicos já tinha entendido. Então, assim, esse programa, ele continua, ele tenta manter a perspectiva de mandar médicos para os rincões do país. Ele aumenta do ponto de vista pecuniário, do ponto de vista de salário, o ganho que o médico em si vai ter, só que ele tem vários outros pontos negativos e, no nosso entender, um cavalo de Troia, que é a medida provisória, porque ela traz em si a construção de uma agência chamada Agência do Desenvolvimento da Atenção Primária. E para a gente, essa agência é o principal problema desse novo programa. Esse é o principal ponto contraditório que vocês dizem no manifesto. Exato, porque o programa, ele traz uma perspectiva de dizer que vai valorizar a atenção primária. Ao passo que essa Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária, que é um serviço público autônomo, uma entidade de serviço público autônomo, privada, para estatal, ela não está no guarda-chuva do Estado, ela é como se fosse uma entidade privada, mas criada pelo Estado, ela vai poder fazer contratação do setor privado também, tanto para o ensino quanto para a prestação de serviço. Na prática, o que isso significa? É uma porta aberta para que o Ministério da Saúde injete dinheiro para que as grandes operadoras e planos de saúde, eles possam ser contratados para fornecer serviço de atenção primária. Então, as várias operadoras que a gente tem por aí, que eu não vou nominá-las, mas elas que já estão desenvolvendo expertise, algumas delas inclusive controladas pelo capital internacional, como é o caso da maior operadora no Brasil hoje, ela é controlada por uma empresa norte-americana, a gente vai estar, na verdade, engordando o caixa da empresa norte-americana, contratando um serviço privado de atenção primária no Brasil. O senhor acha que esse novo programa, essa remodelação do Mais Médicos, vai conseguir suprir a alta demanda que o programa original Mais Médicos supria em diversas regiões do país, inclusive as mais precárias? Olha, a princípio eu já diria que não acho que ela vai conseguir suprir por conta de uma questão já fundamental. Esse programa, ele ignora as periferias dos grandes centros. Esse é o primeiro ponto. Esse já é o primeiro ponto. Então esse programa, ele coloca que vai levar médicos para as áreas de municípios mais frágeis. Estamos falando de municípios menores, de municípios com a capacidade de reter o médico por conta do seu financiamento e do teto do salário do prefeito muito menor. Então nós estamos falando de municípios mais distantes e mais frágeis, de acordo com os critérios que eles elaboraram, que boa parte copiados do que era do critério do Mais Médico e do IBGE. As periferias das grandes cidades, a gente tem aqui, por exemplo, na capital, em São Paulo, nós temos em torno de mais de 50 médicos contratados pelo Mais Médicos que vão sair e qual é a resposta do Ministério da Saúde? O município se vire. O município grande não vai ser amparado pelo programa do Mais Médicos, quando a gente sabe que os municípios hoje, eles são responsáveis pela sustentação objetiva do SUS municipal. São os municípios que destinam praticamente, às vezes até 20%, 30% do tesouro municipal
para manter o SUS. Então, num contexto de emenda constitucional 95, num contexto de arroxo fiscal, num contexto de crise econômica, colocar para os municípios, para os grandes centros urbanos, que eles não vão ter um amparo da União para conseguir manter o médico nessas regiões, vai ser um problemão para a gente. Uhum. O senhor acha também que ele não pode chegar em regiões bem mais afastadas, tipo as regiões ribeirinhas, por exemplo, mais precárias? Pode chegar em regiões afastadas do centro, mas não atingir aquelas áreas realmente de necessidade de carência médica que o Mais Médicos tinha? Ele pode atingir, até porque, veja, se você pegar do ponto de vista do salário, o salário ele é mais atrativo até do que o próprio salário do Mais Médicos na teoria, um escalonamento até maior, e o médico que vai para uma área de Ribeirinha ou de Sei pode chegar a receber até R$18 mil já no início do programa, quando o teto do Mais Médicos era de 11.800. Chegar nessas regiões é uma questão. A outra questão para a gente é como que a gente vai conseguir manter isso daí. Há um grande problema, uma grande questão que muitos médicos estão comemorando, que é o vínculo através da CLT, né? Que o vínculo através da consolidação de leis trabalhistas, coisa que não tinha no Mais Médicos, e era uma crítica que nós fazíamos, inclusive, ao Mais Médicos, que era uma fragilidade do programa. Entretanto, a gente sabe muito bem que essa CLT já está muito bem na conta do governo. O governo vai vir com a nova reforma trabalhista nos próximos meses, com a possibilidade dessa carteira verde-amarela, que a tese dessa carteira verde-amarela é destruir, na verdade, o que a gente tem de CLT desde a era Vargas. Retalha vários direitos. Doutor Tiago, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez no seu jornal. Quem sabe o senhor volta aqui para a gente falar mais de assuntos ligados à saúde pública. Obrigado. Muito obrigado para vocês e obrigado para quem está nos assistindo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.